Olá, bom dia, seja bem-vindo a esta edição de quinta-feira da Notícia de Frente. Aqui ao meu lado, Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, o professor. E o professor Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, bem, Nayara, professor? bom dia, Antero, bom dia aos telespectadores e telespectadoras da TV Vila Real. Então vamos começar essa manhã de quinta-feira falando aí que o governador Mauro Mendes foi ao TCU, mas não conseguiu a liberação dos 450 milhões de reais do FEX. De novo, aquela novela, né, Antero? Sempre ali o governo do estado com o Pires na mão para tentar a liberação, o dinheiro do FEX. E não deveria ser assim, né? Não deveria. Considerando a participação que o estado de Mato Grosso tem no produto interno bruto do país, ou seja, é um estado importante, né, para o Brasil, eu acho que deveria existir um pouco mais de respeito com o estado de Mato Grosso, né? E inclusive o volume, o percentual de repasse do FEX deveria ser infinitamente maior do que aquilo que nós temos direito, vamos dizer assim, né? E infelizmente a cada ano, virada de ano, é esse sacrilégio, né? É governo do estado, é bancada federal tentando buscar o FEX. Até onde eu sei, me parece que existe sim, a nossa bancada federal já está trabalhando para que isso seja acelerado, né? Para que esse recurso chegue, considerando que o estado passa por uma dificuldade muito grande e é um dinheiro fundamental para que o estado possa decolar novamente, principalmente do ponto de vista de investimento e crescimento, né? Olha, chega a ser assim revoltante a posição do Tribunal de Contas da União, porque eles não têm nenhum amparo legal para decidir o que decidiram. Eles decidiram que não deve ser enviado o FEX. Que não deve ser enviado. Exatamente. Quer dizer, é um absurdo dos absurdos absurdos. É o cara não ler o processo legislativo da Lei Candir. É o cidadão decidir sem levar em conta como é que foi esse debate dentro do Congresso Nacional, como é que foi esse debate com os governadores. Os estados produtores do Brasil inteiro deixaram de arrecadar impostos, porque antes da Lei Candir, que veio em 1996, foi no meio do primeiro ano do governo Tante, a receita de Mato Grosso crescia quando era a época da soja, porque cobrava-se o imposto sobre a soja, que seria exportada. Aí, um deputado federal de São Paulo, por nome Antônio Candir, daí o nome da Lei Candir, faz esse projeto de lei e vira lei, estabelecendo o seguinte: ninguém exporta imposto, porque assim nós vamos ter mais competitividade em nível internacional, porque a nossa soja vai competir em preço com a soja dos Estados Unidos no mercado internacional, ao não exportar imposto. E isso foi muito bom para o Brasil, melhorou a balança de pagamentos, passamos a ter superávit na balança de pagamentos, graças ao não recebimento de impostos de estados como Mato Grosso. Como é que agora o Tribunal de Contas da União vem e fala assim: olha, não tem que passar a compensação para os estados. Não tem obrigação. Não tem obrigação. Primeiro que não é compensação, é uma descompensação. Nós deixamos hoje de arrecadar 7 bilhões de impostos e estamos mendigando aí 450 milhões de reais. Quer dizer, isso não é compensação nunca. O correto seria devolver 7 bilhões de impostos que nós deixamos de arrecadar no ano. Ponto 1. Ponto 2. O Tribunal de Contas é feito, na sua grande maioria, por políticos experientes, por políticos que têm noção do que é o processo legislativo. Eles tinham que observar isso e jamais poderiam ter tomado essa decisão. Na minha opinião, essa decisão é um combinadinho com o Ministério da Fazenda, para o governo federal não passar recursos para os estados, o que é muito ruim, porque isso vai contra também o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Uma das boas teses do Paulo Guedes foi assim: menos Brasília, mais Brasil. Para que o recurso em Brasília? É melhor o recurso no estado. Não é correto o estado de Mato Grosso subsidiar a União. O correto é o contrário. É a União, que tem mais dinheiro, subsidiar o estado de Mato Grosso. Mas aí cabe uma pergunta, Antero. Desde quando o estado de Mato Grosso passa a receber o FEX? Desde imediatamente a Lei Candir. Pois 97. 97. Mas desde 97, veja bem, existe uma distância muito grande
do que se recebe e do que deveria receber. No início era até mais apertada essa diferença. Foi Exato. alargando, foi alargando, foi Exato. alargando. Foi alargando. Mas aí não existe uma cumplicidade, uma irresponsabilidade ou uma falta de competência de bancadas federais, no sentido de dizer o seguinte, espera aí, mas por que a gente, ao invés de receber 7 bi, que é o nosso direito, estamos recebendo 400 milhões? Não existe uma movimentação nesse sentido? Não existe a briga, né, com o Mato Grosso. Ou o Falta governo isso. federal paga o que ele quer e pronto, acabou, ou não paga. É uma decisão a questão federal. do governo federal paga o que ele quer. O problema é que, por mais que você tente, por exemplo, durante o processo constituinte, nós fizemos lá em Brasília a união das bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essas 3 bancadas juntas têm maioria do Congresso Nacional. Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nesse caso, você não consegue isso, porque você tem um pequeno número de estados produtores. Por exemplo, São Paulo produz commodities? Produz, mas agroindustrializa tudo lá. Beneficia tudo. Entendeu? Então, eles não estão nessa de exportar produtos primários, de exportar commodities. Então, são alguns estados, Mato Grosso do Sul, Goiás, um pouco do Paraná e um pouco do Rio Grande do Sul. Só. O resto não tem produção. Então, para você fazer a força de 5 bancadas prevalecer sobre 27 bancadas do Congresso Nacional, a desproporção é muito grande. É uma questão aritmética. Sim. Por isso que eu acho assim, quando eu fui senador, eu defendi que os governos de Mato Grosso fizessem, todos eles, nenhum fez, fizessem uma ação direta para o Supremo Tribunal Federal, mostrando isso, mostrando todo o processo legislativo e tal. O Supremo agora deliberou, porque na lei Candir está assim, será feito o fundo de compensação de exportação, conforme lei. Será feito o fundo de compensação conforme lei a ser regulamentada pelo Congresso Nacional. Certo. Só que essa lei nunca foi regulamentada. Agora que o ministro Gilmar Mendes deu prazo de 1 ano para regulamentar a lei. E se não regulamentar em 1 ano, o Supremo Tribunal Federal vai regulamentar. E aí eu não tenho dúvida que vai garantir o direito dos estados. Então, assim, eu creio que é preciso articular uma reunião. A bancada está articulando. Você comentou outro dia aqui. A bancada está articulando, o Neri Geller está articulando. Mas desses estados, nenhum recebe FEX percentual maior do que o Mato Grosso. Não, o maior é o Mato Grosso. Então, O Mato Grosso é o maior seria estado, injusto com o Mato Grosso. é o maior produtor de commodities claro, do Brasil, né? E isso mostra também um outro caminho para o estado. O nosso momento aqui é de agroindústria. Nós temos que partir para a agroindustrialização. Sabe por quê? Porque a gente vai exportar cada vez menos. Aí a gente vai exportar o produto com valor agregado. Isso. E o produto com valor agregado você cobra imposto. Entendeu? Não é commodities. Você tem um markup maior. Né? Não vai precisar mais do Pires à mão, né, André? Do Pires à mão. Exatamente. Agora, na minha opinião, o que impede isso é essa mobilização do agronegócio. Porque o agronegócio, o grande agronegócio do Mato Grosso, das grandes potências do agronegócio, eu não estou falando daquele produtor que planta soja em 300 hectares, em 400 hectares, em 500 hectares. Eles podem ser até ricos, mas não são dos grandalhões. Tem gente aí que planta 200 mil, 300 mil, 400 mil hectares de terra. Esses aí lucram mais se a gente não industrializar a produção. Quando o Estado lucraria muito mais se industrializasse a produção. Sem dúvida. Então, eu acho que esse é um debate que o Mato Grosso tem que enfrentar lá e aqui no Poder Legislativo. Por que não fazer... O deputado Carlos Avalone, conversando comigo, ele falou que vai tentar entrar nesse debate da industrialização de Mato Grosso. Importante. E depois de Totó Paz de Barros, Mauro Mendes é o segundo governador industrial de Mato Grosso. Mauro Mendes foi presidente da Federação das Indústrias. A Bimetal é uma indústria de transformação. Ele conhece como que funciona o setor industrial e deveria, neste momento, apoiar o desenvolvimento do setor industrial do Estado. Certo, e a notícia de frente de hoje também vai repercutir
essa situação lamentável, né, triste de abandono total da Santa Casa de Misericórdia. Lembrando que ontem o ex-presidente da Santa Casa, o Antônio Preza, prestou depoimento à CPI, né, a CPI que investiga não é uma CPI da Santa Casa, é bom a gente deixar claro, e sim dos filantrópicos, dos hospitais filantrópicos. E aí a gente chama atenção para um contexto geral dessa situação da Santa Casa, Antério e professor Haroldo. Os funcionários que estão há 5 meses sem receber, as famílias, as mães desesperadas que estampam as capas dos sites, do jornal, que estão desesperadas sem saber como vai ser a continuidade do tratamento dos filhos. E por que não houve, eu lanço aí uma pergunta para os dois, não houve uma movimentação antes da Câmara, antes da Assembleia Legislativa, que já começa a se movimentar aí, querendo fazer uma vistoria na Santa Casa? Por que não houve antes essa preocupação do poder público com o que estava acontecendo na Santa Casa de Misericórdia? Veja bem, eu tenho a seguinte leitura, eu tenho uma leitura rápida e prática, né, que é com relação ao problema na Santa Casa. Para mim fica muito claro que a Santa Casa passou por um problema de gestão ali, né? Isso é fato. Se nós considerarmos o volume que a Santa Casa recebeu no ano passado e o que ela precisa de volume financeiro para gerir a Santa Casa, daria o suficiente para se fazer isso. Então, algum problema de gestão, algum problema de sistema e de processos na Santa Casa, isso ocorreu. De fato, teve problema, né? Eu não gostaria no momento, eu acho que o momento não é um momento, claro que a Santa Casa é importantíssima, é uma instituição histórica, é importante, se ela fechar vai ser o caos, não tenha dúvida disso, né? Eu tive a oportunidade ontem de conversar com o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, que me deixou claro, né, frente à alegação do Poças, né, do secretário municipal de saúde, dizendo assim, não vai fazer muita diferença se a Santa Casa fechar com relação ao atendimento. Vai fazer sim muito, segundo o secretário Gilberto Figueiredo, né? Dizendo, por exemplo, que as crianças, por exemplo, né, que não serão mais assistidas. Se fechar a pediatria, tem que mandar a criançada embora. Ele disse, professor, você já imaginou, por exemplo, o centro de hemodiálise, né? Já estão mandando. Já estão mandando embora. O secretário, né, de Cuiabá disse que não afetaria muito a saúde. Eu acho que fechar que não pode faz fechar falta. que não vai fazer falta. Aí eu acho que ele errou. Trocando em miúdos, foi isso que ele falou mesmo. A Santa Casa é importantíssima, né? Vamos ser pontuais aqui, existe um problema na Santa Casa que precisa ser resolvido, né? Inclusive o Gilberto Figueiredo está em Brasília hoje, né? Porque ele fez um trabalho, apesar de ser secretário estadual de saúde, fez um trabalho junto ao Hospital de Rondonópolis, logo no começo de janeiro, pedindo uma consultoria federal, né, de pessoas especializadas nisso, para tentar reorganizar o Hospital de Rondonópolis, e reorganizou. Reorganizou o Hospital de Sinop também, e agora está solicitando a mesma tratativa com a Santa Casa, para ver se consegue reorganizar a Santa Casa para que possa, né, dar continuidade. Com relação à intervenção, essa história de Câmara de Vereador, intervenção, eu particularmente acho muito precoce. Ainda fica comigo aqui também aquela dúvida de se pode ou se não pode fazer intervenção em uma instituição privada que é a Santa Casa, né? Enfim, é um problema sério, precisa ser resolvido, mas que precisa também ser colocada à tona a verdade sobre a Santa Casa, né? Quem é que está com a verdade? Nós temos um cabo de guerra, e a Prefeitura de um lado e a Santa Casa do outro. Eu espero que com uma mediação imparcial, no caso aí de uma comissão federal, que seja, uma auditoria federal, possa fazer essa intervenção, né, e possa, sobretudo, nos trazer a verdade e fazer com que a Santa Casa possa funcionar plena para a sociedade. É isso que importa. Eu não tenho dúvida que a Santa Casa teve problema de gestão. Claro que teve. Evidente que teve. Mas eu fiquei assustado ontem, porque nós divulgamos na Rádio Capital FM, foi uma entrevista à jornalista Camila Piacente com o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Dejamir Soares. O Dejamir Soares disse algumas pérolas lá muito assustadoras. Por exemplo, ele quer saber por que é que a Santa Casa tem contratados 9 engenheiros. Que a Santa Casa tenha 30 médicos é compreensível. Que tenha não sei quantos enfermeiros é compreensível. Mas por que é que a Santa Casa tem 9 engenheiros? E aí ele em seguida levanta a seguinte hipótese que ele teria ouvido lá e não quis revelar. De que esses 9 engenheiros seriam ligados a um determinado parlamentar e que
estabeleceu lá dentro uma empreiteirinha e o Djamil fala até de que isso aí é para lavagem de dinheiro do dinheiro que é destinado à Santa Casa, que recebeu muito dinheiro de emenda. Eu não diria nem que seria lavagem de dinheiro, eu diria que seria talvez para realizar as obras que são realizadas lá no município. O Djamil deu mais um detalhe assustador. Não tem esse equipamento, que é um equipamento caríssimo, custa 2,5 milhões de reais. Ressonância Magnética. Ressonância magnética. Que foi comprado um equipamento de ressonância magnética. Ele, Djamil, atestou na entrevista que esse equipamento saiu da fábrica. Mas não chegou aqui. Não chegou na Santa Casa, diz que está em Primavera do Leste. E foi pago com dinheiro da Santa Casa. Então, essas coisas, elas precisam ser rigorosamente apuradas. Inclusive, só uma informação ao longo da nossa programação hoje, da Notícia Diferente, nós vamos trazer a matéria do José Porto e ele questiona o ex-presidente da Santa Casa justamente sobre isso, sobre a presença, a contratação desses engenheiros na Santa Casa. Pois é, porque em contratação de mais médicos, tudo bem. Agora, engenheiro, um número de 9 realmente é algo um tanto esse estranho. É o tipo do serviço que a Santa Casa não precisa ter lá no corpo permanente, né? Sim. Quando for fazer a obra, contrata a uma empresa, faz uma licitação, quem ganhou, e faz a obra, né? Uhum. Agora, por outro lado, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, por outro lado, a Prefeitura de Cuiabá comete equívocos enormes. Nós tivemos a oportunidade de ler aqui no programa que a emenda destinada ao deputado, pelo deputado Valtenir, foi realmente para a Santa Casa de Misericórdia. Você estava até no programa, no dia que eu li aqui o documento da bancada. Aquela de 12? Mas não de pode 12 receber, milhões e né? 400 mil. Como? Mas o próprio Valtenir alega isso. Mas Como a Santa Casa não poderia receber porque estava acima do teto, foi combinado com o prefeito que nós passaríamos o dinheiro para a prefeitura e a prefeitura daria um jeito de internar o dinheiro na Santa Casa. Pois é. Ponto. A prefeitura concordou. Tanto concordou que a prefeitura distribuiu release sobre isso. Tem uma foto que é Emanuel, o Wellington Fagundes, Valtenir Pereira, sentados à mesa na prefeitura, e o Emanuel afirmando que vai repassar 12 milhões e 400 mil para a Santa Casa, se vangloriando e faturando em cima disso. E agora diz que não tem que passar o dinheiro para a Santa Casa. Agora hoje, ou ontem, teve no site PNB Online uma declaração do deputado Emanuelzinho, dizendo o seguinte, que é filho do prefeito, dizendo o seguinte, não, eu conversei no Ministério da Saúde e a Santa Casa não poderia ter recebido o dinheiro. Mas é isso que eu ia falar, e aí? Mas óbvio, mas o Valtenir já havia dito. Ele teve Valtenir já acordo havia dito. com a prefeitura. Estava acima do teto, não podia mesmo. De que depois a prefeitura ia repassar esse dinheiro. Mas isso foi dito, não tem nenhuma novidade nessa informação. Eu não sabia disso antes, desse acordo com o Valtenir, eu não sabia. Não, o Valtenir falou que realmente, em todas as entrevistas dele, ele foi muito correto nesse ponto, que realmente a Santa Casa tinha extrapolado o teto. O teto, não poderia receber. Não poderia receber, que por isso que o dinheiro veio para a prefeitura com a obrigação de destinar à Santa Casa. Se isso for verdade, tem que fazer um esforço da prefeitura repassar para a Santa Casa 12 milhões e 400. Porque resolve grande parte da folha de pagamento. E aí coloca o que eu acho que o prefeito Emanuel Pinheiro não pode cometer o suicídio de assinar essa intervenção. Essa intervenção é o fim antecipado do governo de Emanuel Pinheiro. Porque ele acaba ficando com essa peixe. Ele vai ficar como refém. Como refém. Ele vai ficar como refém. Vai ficar essa imagem. Ele tinha que ajudar o Toninho de Souza a liderar esse processo Santa Casa de Portas Abertas, buscar apoio no Mauro Mendes e buscar apoio no governo federal. Nós vamos falar mais sobre a Santa Casa após a matéria do José Porto, mas agora vamos falar daquele massacre que chocou todo mundo, né? Foi também destaque na imprensa internacional que aconteceu ontem em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, onde deixou 10 mortos, sendo que 5 eram estudantes ali da escola, 2 funcionárias, um funcionário também de uma loja e os 2 atiradores, que é um rapaz de 25 anos
e um adolescente de 17 anos, o Guilherme Monteiro, 17, o Luiz Henrique de Castro, de 25, que já tinham estudado na Escola Estadual Raul Brasil e voltaram aí armados, fortemente armados, inclusive com armas brancas também, e cometeram esse massacre e depois tiraram a própria vida, se mataram. E aí tem também a questão política por trás, né? Porque a oposição se manifestou no Twitter, nas redes sociais. Falando que é culpa do Bolsonaro. Não, criticaram o posse de armas, falando que é apologia à violência e isso pode gerar casos como esse. Aí teve a manifestação de alguns opositores, né? Como a Gleice Hoffmann, teve também Humberto Costa, teve o Guilherme Boulos, que disse que a tragédia em Suzano, ao menos 5 jovens mortos. Nossa solidariedade, é preciso dar um basta ao culto da violência que apresenta armas como ideal de força. Essa foi aí a postagem da oposição, né, a Jair Bolsonaro no Twitter. E teve uma outra declaração que aí, para mim, foi o fim da picada, né? A declaração, eu não me lembro aqui, eu estou tentando, você está falando, estou tentando lembrar aqui o nome não sei se é um ministro, não me lembro. Não é Gleisi Hoffmann, não? Ele disse o seguinte, olha, se o professor usasse arma, não teria esse problema. Aí já é a outra, né? Eu acho isso um absurdo, rapaz. É a bancada da bala que chama, né? A bancada da bala. Pois é, mas não é por aí. Essas coisas... Não, eu acho que os dois lados... Isso é uma imbecilidade fora do comum. Essas coisas são tão imbecis, porque assim... O Bolsonaro reage mal às críticas. Reage muito mal às críticas, não tem a cultura democrática, não tem a cultura de assimilar a crítica, de fazer o debate, não o debate sabe pelo se debate. Manifestar diante disso. Ele acaba trocando os pés pelas mãos. Por exemplo, no episódio lá da vereadora Marielle Franco, né, ele, ao invés de elogiar o trabalho da polícia, que prendeu os atiradores, e de exigir prender o resto, quem mandou, os mandantes, ele fala assim, é preciso também apurar quem que mandou me matar. Olha, pelo amor de Deus. Porque aí fica um discurso da esquerda achando que está certo matar a Marielle. E fica um discurso, da esquerda achando que está certo matar o Bolsonaro. E do Bolsonaro achando que está certo matar a Marielle. Aí veio uma briga. Ele não leva a lugar nenhum. O Reinaldo Azevedo fez um artigo belíssimo no blog do Reinaldo Azevedo, desancando isso. Não é assim que se responde a fatos. Esse episódio de Suzano, não dá para botar na conta do Bolsonaro, pelo amor de Deus, é muita imbecilidade um negócio desse. Só falando que, lógico, quem também é a favor aí do posse, da flexibilização, né, de leis que sejam mais flexíveis, até mais do que já aconteceu, também lamentou, lógico, os políticos também de direita lamentaram, vários, Álvaro Dias, o João Amoedo, diversos políticos se manifestaram também, se solidarizando com as famílias. E além, claro, dessa grande discussão aí do posse e do porte de arma, mas na verdade é o posse que era, na verdade, uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro, tem uma outra, liga a luz para outro problema também, Antério, professor, que é a segurança nas escolas. Né? O secretário de Segurança Pública de São Paulo chegou a falar que a discussão é muito maior, não adianta só colocar um segurança ou uma ronda da PM, tem que ser tudo. Tem que ser o segurança, a ronda da PM, tem que ser o detector de metal, mas não, é preciso também dar uma atenção maior. Para isso, para a segurança. Porque você passa nas escolas aqui do município, você não vê nem vigilante. Esse problema, Nayara, esse tipo de tragédia é muito comum nos Estados Unidos, né? E eu morei nos Estados Unidos 1 ano, Antero, né? E convivi com alguns fatos desse lá, né? Inclusive na região que eu morava. Existe um bairro chamado Capitol Street, lá perto, e tinha um bairro que foi noticiado no Brasil todo, né? E um rapaz que entrou acabou matando um monte de crianças com uma pistola automática. Tem um filme famoso, né? Tiros em Columbine. Né? O que acontece é o seguinte, existe uma característica muito comum, esse problema nasce dentro da escola. Ele nasce dentro da escola, né? Isso aí, geralmente, em cima do que a gente conhece e lê, né? Vingança, origem no bullying, uma série de problemas que vão muito além... Os alunos que mataram estudaram nessa escola. Exatamente. Então, isso é guardado na criança, né? E ela vai
carregando isso, vai carregando isso, e ela retorna ao local como vingança mesmo, né? E acaba cometendo um crime como esse, né? Pelo menos os crimes têm essa natureza, né? Tem essa tipificação, vamos dizer assim, né? E então não é uma questão de você só segurança, polícia fora, polícia dentro, catraca, nada disso. Tanto é que ele estudava lá, ele era ex-aluno, você viu que ele entrou com uma naturalidade, ele entrou, ele foi lá, digitou a senha dele, entrou numa boa, sabe? Então, é um problema de formação, tá entendendo? Né? Isso aí vai muito além do que as questões ligadas à área de segurança. E é só complementando que foi 10 motos e 20 e poucos feridos. Né? Que foi o senador pelo PSL, o Major Olímpio, que disse que se o professor tivesse a arma também poderia isso é que isso é uma bobagem. Isso aí besterol. Um acontecimento desse para defender uma ideologia idiota, cara. Isso não é momento de defender ideologia, é momento de solidarizar com os mortos, com as famílias, com os alunos, com os pais, com as mães. Tem uma questão aí até da propaganda. Sim. Os garotos que entraram lá estavam vestidos igual às roupas de videogame. E levavam jogos armas tipo também que não são muito típicas, né? Que, por exemplo, a flecha, né? Besta, né? Arco e flecha também, uma besta. Machadinha que foi encontrado aí no ombro de um dos alunos, ou seja, foi muito mais do que a arma de fogo, mas teve outras armas brancas aí envolvidas também. Né? Esse tipo de problema, né? De tragédia, você pensa que vai muito longe, não vai muito longe não, Antero. Hoje, eu vou dizer com toda segurança para você, eu dou aula na Universidade Federal de Mato Grosso há 25 anos na era, né? Hoje, você pensa que eu tenho segurança? Ou que os alunos da Universidade Federal têm segurança? Ninguém tem segurança dentro da Universidade Federal. É uma unidade federal. Se o sujeito quiser entrar lá de manhã, que estão 50 salas de aula, 200, 300 alunos lá, ele entra e faz o que ele quiser. Porque não tem segurança nenhuma, Antero. Zero. E o Antero falou da questão de ser ex-aluno, sendo que o adolescente de 17 anos teria saído da escola no meio do ano letivo por problemas de comportamento. Segundo a imprensa, e a polícia teria apurado lá com a direção da escola. Ainda vai vir muita notícia sobre isso, a gente tem que lamentar, se solidarizar com as famílias, torcer para que isso não vire uma epidemia no Brasil. Triste demais. Já que nós queremos imitar muita coisa dos Estados Unidos, que não imitemos essa parte. Né? E eu gostaria de aproveitar a audiência... Os Estados Unidos é liberado arma e lá acontece isso à vontade. Sempre desmentindo aí o Major Olímpio. Sim. Lá o professor, a gente nunca noticiou, na verdade, nunca viu a notícia de um massacre dentro de escola que o professor tenha evitado com uma arma de fogo. Não é por aí. Eu queria só, Nayara, aproveitar a oportunidade, aproveitando a audiência do programa, que eu acho que é extremamente prudente, né? Por uma questão de utilidade pública, se você receber as imagens do crime, da escola, não compartilhe, porque não leva absolutamente a lugar nenhum esse tipo de compartilhamento. Ontem o Facebook, até pouco tempo atrás, bloqueou todas as postagens do Facebook e do Instagram. As mídias sociais estavam bloqueadas, né? Por conta exatamente disso. Né? Isso é verdade, o Instagram até ficou um pouco sobrecarregado, não funcionou direito. Não, o Facebook e o Instagram foram retirados do ar. O Instagram, eu não tenho mais Facebook, mas o Instagram ficou dessa forma. E é muito bom isso que o professor, é muito importante falar disso, porque é o que mais a gente recebe, esse tipo de compartilhamento. Não só nesse caso, como diversos outros casos, né, de tragédias Brasil afora, mundo afora. E é importante que você aí de casa, por favor, se receber, a primeira coisa, apaga e acabou. Isso. Não passa para frente. Isso tem um nome, sabia? Para quem compartilha, existe um nome em alemão chamado Schadenfreude. Isso aí significa o prazer em compartilhar a desgraça alheia. Existem pessoas que têm prazer nisso. Tem muita gente que tem esse prazer. Em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ou que a educação é um nível mais baixo, né? Pessoas não têm acesso a tanto conhecimento, a tanta informação, acabam tendo prazer em situações como essa, o que é lamentável. Então vamos para os destaques, Antero. Qual que vai ser o seu destaque de hoje? Meu destaque é que complica-se a situação do governador Pedro Taques. O Ministério Público Eleitoral, aliás, o Ministério Público Estadual e não eleitoral, pediu para aceitar o novo depoimento do Coronel Lesco. O Coronel Lesco quer fazer um novo depoimento antes do julgamento, que iria acontecer nos dias 21, 22 e 23 de março agora. E
o Ministério Público está autorizando esse novo depoimento, porque o coronel Lesco avisa que deseja falar a verdade real e que essa verdade real pode comprometer os primos Taggi. Pode comprometer? Não. Na opinião dele, vai comprometer Pedro e o Paulo. O Pedro e o Paulo. Daqui a pouco, quando a gente comenta mais o destaque do Antero, professor, qual que é o seu? Olha, eu vou falar sobre o encaminhamento que o atual secretário-chefe da Casa Civil está fazendo, Mauro Carvalho, com relação aos contratos que o governo tem com empresas, né? Ele vai começar agora a revisar, analisar 100 contratos com fornecedores aí. Até porque alguns contratos já apresentaram sobrepreço de até 700%. Né? Se de um lado o governo está cortando cargos comissionados, tentando, né, reduzir a máquina nesse sentido, está de outro lado também tentando renegociar ou identificar contratos como esses de sobrepreço. Né? Certo. Daqui a pouco, então, a gente fala mais sobre esse destaque do professor. E olha só, ontem o procurador Domingos Sávio de Barros, que assumiu a coordenadoria do NACO Criminal, participou do Jornal do Meio-Dia. Ele que vai investigar agentes políticos que possuem o foro por prerrogativa de função, ou seja, o chamado foro privilegiado. Vamos conferir, então, os principais trechos desta entrevista. Falando um pouco do trabalho do NACO Criminal. O senhor que assume, uma nova equipe, na verdade, assume, né? Isso é importante para dar continuidade do que já vem sendo feito, mas também com um novo olhar. Sim, né? Exatamente. Eu tenho dito isso, as nossas instituições, assim como nós, né? A gente vai se aperfeiçoando dia a dia. Eu estou substituindo o doutor Antônio Sérgio, que fez um grande trabalho ali, e vou tentar também colocar os meus tijolos nessa construção, que é uma construção permanente. E um dos enfoques, eu já lhe adianto, uma das preocupações que nós temos e queremos implementar é a questão da investigação, né? A gente acha que o NACO precisa um pouco mais de dedicação nisso, né? Uma aproximação maior dos procedimentos investigatórios realizados pela polícia, né? E também o próprio NACO ter alguma equipe, né, capaz de levar avante suas próprias investigações. O senhor fala de estar junto com a polícia, sempre nessas operações é importante que esteja sempre a fundo o NACO. Na própria investigação, porque a rigor atualmente, quando chega a demanda para o NACO, é remetida a investigação para a polícia e lá fica. E a gente fica meio sem contato com isso. E o que a gente está projetando, já estamos inclusive em acelerada conversação com os setores da polícia, é termos uma espécie de núcleo, onde nós trabalhamos juntos, NACO e também a polícia, todos juntos e juntos discutindo as investigações e dando as iniciativas de diligências e tudo mais, sem prejuízo de eu próprio presidir os procedimentos, alguns, né, investigatórios, e a partir daí formar minha convicção e propor as ações penais. Agora, o senhor falando desse trabalho em conjunto, eu faço uma pergunta sobre o trabalho em conjunto com a Justiça, porque o Ministério Público ele oferece a denúncia, o NACO tem os processos do núcleo do NACO, que é foro privilegiado. Sim. E lá na Justiça existe também um núcleo especializado para receber os processos que vêm do NACO? Sim, essas denúncias e os processos tramitam no Tribunal de Justiça, ou no Pleno, no Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça, ou então agora no órgão especial, que foi criado recentemente, que é um órgão com menos desembargadores, mais reduzido para determinados agentes que vão responder por ali. Então é esse órgão e a gente está, inclusive, vamos tentando, essa semana eu comecei a ter contatos com os desembargadores, me apresentando e tentar estreitar um pouco mais essa relação, porque nós todos fazemos parte de um sistema de justiça, né? Eu acho que não podemos ter assim relações distanciadas, muito formais e tudo mais. Nós somos Estado, né? E é uma oportunidade agora, através do NACO, de voltar, né, à Justiça e o Ministério Público. A gente sabe que teve diversos problemas aí. Teve a Grampolândia Pantaneira,
que causou um desconforto entre os dois. Teve agora o Guilherme Maluf, mas é uma oportunidade de reaproximação e desse trabalho conjunto que o senhor disse que o NACO também quer fazer com a Polícia Civil. Exatamente, é exatamente isso. A ideia é ter bem claro, né, e bem sedimentado esse sistema, né? Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário. Temos que ter não que teremos um pensamento único, isso é impossível, não, mas um relacionamento respeitoso, né, cordial entre todos. Isso nós vamos buscar e tenho certeza que é a intenção de todos. Agora, procurador, o NACO também, ele está a população tem uma atenção maior, porque o NACO vem com aquele pedido, né, que a gente viu ali nas eleições passadas, de que a velha política seja combatida, as velhas práticas de corrupção sejam combatidas. Eu sei que tem muita coisa em andamento, eu sei que o senhor está chegando agora, ainda vai se reiterar, mas o senhor já pode afirmar que vai ser diferente, que quem cometeu os crimes de improbidade ou, enfim, os políticos que a gente fala, vão ter, sim, que responder por esses crimes. Sim, porque quando eu lhe disse bem no início, né, de que uma das preocupações nossa é justamente incrementar a fase da investigação, é porque a investigação, além de estar um pouco distante do NACO, ela está sendo feita com pouca celeridade. E o que ocorria? Na medida em que a investigação demora, aqueles que são detentores de mandato, por exemplo, um deputado, por exemplo, né, e que tem o foro de preocupação, ele já até perdeu o mandato. E aí a gente acaba não propondo ação, aí tem que descer para a primeira instância. Aí outra demora. Aí vem até outros colegas e juiz e tomar pé da situação e tal, demora muito mais. Então a intenção é o seguinte: investigar rápido, ter uma estrutura boa, célere e propor a ação e julgar. Esse que é o propósito. Eu pergunto até mesmo atenção naquela delação monstruosa do ex-governador Silval Barbosa, né? Nos vídeos ali do famoso mensalinho entre os deputados. O NACO também foi um pedido aí da população que se fizesse justiça nesse sentido, mas como o senhor falou, por conta da demora e de toda essa burocracia, tem muitos ali que já não são mais exatamente, deputados, não né? é nem mais da competência do Tribunal de Justiça, já de repente já está indo para a primeira instância, né? A gente sabe que, por exemplo, essa história do que ficou tristemente famosa como a questão do paletó, né? A gente sabe que está na Justiça Federal, andou lá no STJ, veio para a Justiça Federal em primeiro grau. Quer dizer, no STJ não deu uma situação conclusiva. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer evitar com a celeridade das investigações e, por isso, juntarmos as estruturas do Ministério Público, o que nós podemos oferecer, o que a polícia pode oferecer, delegados, funcionários e nós também, espaços físicos, e o procurador de justiça, coordenador do NACO, colocar a mão na massa também na investigação. Bom, basta saber o seguinte, eu já tive vários embates, né, com o Domingos Sávio, ele é meu amigo, né, casado com a Gabriela Bonilha, né, da família conhecida, né, muito amigo nosso, né, mas enfim, ele é muito competente, né, mas eu acho interessante quando ele diz assim, precisa se dar celeridade aos processos, né, ligados a políticos, né, essa coisa toda, mas e os processos? Esse é o meu questionamento. Dar celeridade aos processos ligados aos políticos, né? Está corretíssimo, acho que é isso. Mas e os processos ligados ao Ministério Público, por exemplo, que não tem celeridade? Como é que fica? Como é que fica uma situação dessa? Porque a justiça precisa de celeridade em todos os poderes. Isso é fato, né? Nós tivemos até pouco tempo atrás, Antero, né, uma CPI que foi apontado um problema de improbidade administrativa no Ministério Público que não chegou ao final por conta de falta de celeridade. Não teve gente para fazer, não teve resposta e ficou nisso. Não teve gente para fazer, teve uma omissão coletiva. Uma missão coletiva. Uma omissão coletiva deles não fazerem absolutamente nada. De um processo que já havia sido investigado, inclusive pela instituição que pode investigá-los, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu sou contra isso. Ou então melhor o Conselho. Melhor o quê? O Conselho. O Conselho. Para que o Conselhão tenha
uma primazia de ter a maioria da sociedade. Mas, assim, o que ficou visivelmente demonstrado naquele episódio chamado Cartas de Crédito foi de que eles receberam várias férias atrasadas. O doutor Domingos Sávio deu uma entrevista para mim e falou assim, eu atualmente estou com 8 férias atrasadas. E quando eu tiro férias, é para atualizar os processos. Porque é assim, se as pessoas conhecessem a estrutura do Ministério Público, isso é verdade. Eu fui presidente, talvez, de uma das mais importantes CPI desse país, da CPMI do Banestado. Trabalhamos lá com a turma do Sérgio Moro, lá no Paraná. Inclusive, conheci o Sérgio Moro nessa oportunidade. E trabalhando com o Ministério Público Federal, que é, inclusive, grande parte deles estão agora na Operação Lava Jato. Eu fiquei assustado quando eu vi a estrutura do Ministério Público. Falei, graças a Deus, os bandidos não sabem das enormes dificuldades que tem aqui. Porque parece que os prédios são suntuosos, parece que tem muita gente, parece que não tem o quê. Falta gente. Embora tenha uma coisa que está ajudando muito, que é a tecnologia. Hoje você pega aqui o Guardião, que é um dos equipamentos de escuta do Ministério Público, você seleciona determinadas palavras-chave e ele te dá uma infinidade de pessoas que estão conversando sobre aquilo. E isso fortalece muito esse poder de investigação do Ministério Público. Mas agora, para resumir, o que o doutor Domingos Sávio está dizendo, e eu concordo com ele, é assim, nós temos que acelerar e temos que priorizar os casos que têm mandato. Porque, por exemplo, o Ezequiel, que está naquela filmagem, ele não é mais deputado federal, não é mais do NACO, ele vai para a primeira instância. Aí, tudo que estava sendo investigado no NACO vai porque ele não tem mais o foro, Você pode, por economia processual, aproveitar grande parte do que já foi investigado. Sim. Mas dificulta mais aí a celeridade. Então, ele quer celeridade para julgar o deputado enquanto deputado. Para julgar o prefeito enquanto prefeito. Para julgar o senador enquanto senador. Que é o ideal, né? Que é o ideal. Perfeito. Eu acho que o propósito dele é muito bom. Eu conheço bastante o doutor Domingos, confio muito nele. Eu também. E acho que ele vai fazer um trabalhão. Acho que, aliás, o procurador-geral começa muito bem, porque ele nomeou uma equipe muito competente. Certo, então vamos para o intervalo. Na volta a gente vai repercutir essa polêmica envolvendo a senadora Selma Arruda e também o deputado estadual Wilson Santos. Voltamos com a notícia de frente e vamos aos nossos colaboradores, professor? Nossos cúmplices, né? Cúmplices. A Sidneia lá do Santa Cruz, dois, o Abelino, o Carlos, o Edio Eloy do Jardim Imperial, Gracileide, Paulo Becker de Juara, Marisa, o Cláudio do Jardim Paulista, o Elson lá de Várzea Grande, Sandro Rosa, Ailson Lima, Sérgio de Várzea Grande, Maurício do Poção, Osvaldo do Parque das Nações, o Alberto lá do Verdão, o Zé Carlos do Renascer, o Joãozinho do Dom Bosco, Vicente Barros, Dionaldi de Guarantã do Norte e o Paulo de Santa Terezinha, Nayara. Esses foram os nossos cúmplices. Se for o mesmo Sandro Rosa, que é nosso ouvinte assíduo aí no Tribuna, um abraço para ele também. Antério, vamos às mensagens, então? Tá, tem uma mensagem aqui do Vicente Barros. Prefeito Emanuel Pinheiro, pelo amor de Deus, Cuiabá está toda esburacada, tem buracos para todo lado dessa cidade. Você é filho de Cuiabá, onde está o seu amor e zelo por Cuiabá? Dia 8 de abril, Cuiabá completará 300 anos, mas com essa buraqueira para todo lado, é o que fala o nosso telespectador. Ele comenta aqui, vou comentar um assunto que vocês trataram ontem. A questão das vagas nas creches nunca vai ser resolvido, porque a população de classe média e alta utilizam as creches municipais, tirando as vagas das pessoas mais humildes que realmente precisam.
Bom, essa É uma observação corretíssima do Elson. Porque realmente esse devia ser um dos critérios, né? Pois é, qual o critério que eles utilizam para poder preencher a vaga? Eu achava que um dos critérios é o critério renda, da né? necessidade e proximidade. É isso. Entendeu? Quanto mais carente a pessoa, Isso. mais fácil o acesso. Prioridade ela teria, né? Porque ali, a nessa pessoa com maior poder aquisitivo, numa situação que não tem vaga para todos, pode pagar uma creche Claro. individual. Então, muito boa a observação aqui do Elson. E tem vou comentar a questão do incentivo fiscal que vocês debateram ontem sobre sonegação de impostos. Não é sonegação de impostos, são os políticos de Tubarão que estão roubando e querem arranjar desculpas. São políticos ladrões. O povo não está nem um pouco perdoando essas questões, né? Estamos à frente fazendo notícias. Marisa. Muito obrigado, Marisa. Um abraço, obrigado pela audiência. Devolvo-lhe. Certo, então vamos chamar agora a Luciana Gavilha, porque na Assembleia Legislativa teve destaque ontem 2 temas. Primeiro, a segurança pública e aquela polêmica denúncia da senadora Selma Arruda, que acusou o deputado Wilson Santos de extorsão. Vamos acompanhar aí na reportagem de Luciana Gavilha. O deputado Wilson Santos tenta se livrar das acusações da senadora Selma Arruda. Ela disse esta semana também à imprensa de que o parlamentar teria tentado participar de um esquema de extorsão, angariar pelo menos R$600 mil para repassar ao publicitário Júnior Braza. Uma tentativa de tentar livrar Selma Arruda do processo que pode culminar em perda do mandato. O parlamentar disse que nunca, jamais fez essa tentativa de extorsão. Eu votei na senadora eleita, eu trabalhei por ela, usei o nome dela em todos os meus materiais até a reta final. Então foi uma surpresa essa posição dela, respeito, ela deve estar usando essa argumentação na sua defesa, mas não vai encontrar guarida, porque eu não fui porta-voz e nem o Kleber Lima em nenhum momento do empresário Braza para a senadora Selma. O publicitário e jornalista Kleber Lima, que foi o coordenador da campanha da senadora, também disse à Justiça de que essa conversa entre o deputado Wilson Santos e o publicitário Júnior Braza nunca aconteceu. O Wilson Santos se disse surpreso em relação às declarações da senadora e disse que não consegue nem mesmo visualizar os motivos desta declaração. Não tenho a menor noção de onde ela tirou, se foi estimulada por algum advogado, coisa parecida, mas não tenho nada a ver com isso. A única coisa que eu tenho a ver foi que fui eleitor dela e ajudei a senadora Selma a ser eleita representante de Mato Grosso. Ainda o tema segurança pública foi bastante discutido na sessão ordinária da Assembleia Legislativa, principalmente no que se diz respeito ao possível fechamento de algumas delegacias no interior de Mato Grosso. Para tanto, vai haver uma audiência pública que pode trazer alternativas que impeça o fechamento. Ao invés de fechar, nós temos que buscar mecanismos para que buscamos investimentos a manter abertas essas portas dessas delegacias, como é o caso da cidade de Jangada, uma cidade que está lotada ali às margens da BR, onde por dia passa mais de 1000 caminhões, carretas, veículos pequenos e o tráfico de influência. Uma das preocupações levantadas no parlamento é a possibilidade do crescimento da violência em municípios próximos à região metropolitana, a exemplo do que já aconteceu no passado com o Novo Cangaço. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. É isso aí. Olha, deixa eu fazer um comentário sobre a questão disso. Eu acho que enfraqueceu a linha de defesa da senadora Selma. Por quê? Porque ela cita que o Wilson Santos e Kleber Lima disseram a ela de que
se pagasse 600 mil para o empresário Júnior Brasa, ele desistiria da ação de cobrança contra ela. Desde quando isso é extorsão? Ponto 1. Imaginando que fosse verdade. Sim. Ponto 2. O marqueteiro 1 dela denunciou ela, Que é o Júnior Brasa. que é o era Júnior Brasa. né? O marqueteiro 2 dela está dizendo agora que ela mente. Não, ela é mentirosa. É o que o Kleber Lima está dizendo. Eu nunca tratei desse assunto com o Wilson Santos. Portanto, a candidata que eu ajudei a eleger, que o Kleber Lima fez um bom trabalho com a Selma, Sim. ela está mentindo. O Wilson desmente ela, o Kleber desmente. E o Brasa também desmente. O Brasa também vai para a imprensa e fala, nunca tratei desse assunto com o Wilson Santos. Aí fala assim, mas o Wilson ia lá no seu escritório. Ia. Ele que fez a campanha do Wilson. Ele que fez a arte, o papel, etc. e tal, da campanha do Wilson Santos. Tem uma informação seguinte. A senadora Selma, na polícia, ela narra uma suposta negociação entre Brasa e Kleber Lima, que teria sido intermediada por Wilson Santos, para que o publicitário desistisse de acioná-la judicialmente pela cobrança de uma dívida referente à campanha. Vamos ser sinceros, vou pegar a declaração original dela lá atrás. A declaração original dela lá atrás é que ela estava sendo chantageada pela Justiça Eleitoral. Foi. Lembra dessa primeira Lembro declaração? disso, foi no Facebook, falou E isso. aí, quem que é da Justiça Eleitoral aqui? O Wilson Santos é da Justiça Não. Eleitoral? Não, é. pois é. Kleber Lima é? Não é. Júnior Brasa é? Não é. Então, cada dia mais ela vai se enrolando. Isso É, mostra mas já aí eu o lhe pergunto. desespero. Hã? Já mostra o Já desespero mostra o dela. Mas desespero. aí eu lhe pergunto. Ela sabe Ela- que a defesa dela é frágil. Primeiro que a Selma não esperava que os dois iam recuar dessa forma. O Wilson nem o Kleber Lima. Eu acho que ela não imaginava essa possibilidade. E segundo, o seguinte, não tem uma mensagem de WhatsApp, não tem uma ligação, não tem nada registrado num problema grave como esse. Hoje, tudo que você faz de WhatsApp é criptografado. Mas, Haroldo, ela, na verdade, ela escamoteou a afirmação primeira dela. A primeira afirmação dela é que o Tribunal Regional Eleitoral estava fazendo chantagem. Não era que Kleber Lima, porque ele não é do TRE, está fazendo chantagem. Foi o que ela disse no que Facebook. o Wilson Santos, entendeu? Ela disse Sim, isso. ela disse no Facebook, eu lembro que era o como se fosse ontem. Tribunal Regional Eleitoral que estava fazendo chantagem. Depois ela Agora disse que vem não com disse. essa conversinha aqui. Essa conversa, ou ela tem uma prova consistente de que o Wilson propôs isso para ela, mas mesmo se propusesse, Não seria extorsão. não seria extorsão. Mas seria o quê, então? Ué, o Brasinha tem 1 milhão e pouco para receber dela. E olha, eu conversei com o Brasinha, meu amigo e tal, se você pagar 600 mil, ele esquece a ação. O que Qual que é a é extorsão? uma aí? negociação, né, pessoal? É uma negociação. É, uma negociação. Então, mas assim, pior é que o fato não aconteceu. Nem esse fato aconteceu. Nós estamos Quer supondo dizer, que- ela, na impossibilidade de provar alguma coisa contra os desembargadores, por que os desembargadores que se sentiram ofendidos? Foi o desembargador Márcio Vidal e o desembargador Pedro Sakamoto quem acionou a Polícia Federal para Foi. apurar essa declaração inconsequente da juíza Selma. Agora, é um assunto que deixa chocado e também os 200 mil eleitores quem votou na Selma, né? E ela teve mais de 200 mil votos. Mais Ela de teve 200 mais de 500 Eu mil. sempre votos. disse mais que de 500 mil, desculpa, logo votos que da Selma. esse problema veio à tona, eu disse que a maior interessada nisso tudo, considerando, né, a linha de conduta dela, né, como profissional, como juiz, a bandeira que ela levantou durante toda a campanha, a pessoa mais interessada em provar sua própria inocência era ela. Né? Se qualquer um de vocês que estão assistindo o programa serem acusados de corrupção, por exemplo, e você ter a plena convicção de que você é inocente, você é o primeiro a dar um passo à frente e falar, peraí, entendeu? Vou contratar um advogado e vou me defender. E vou provar a minha inocência. E não ficar postergando esse processo todo e levando isso na barriga, nas costas para ganhar tempo, né? Enfim, eu penso dessa forma, né? E eu acho que já poderia ter sido resolvido isso há muito tempo, de certa forma colocando ela como inocente ou culpada nesse processo todo. Certo, então vamos para o seu destaque, professor. Vamos falar sobre o novo governo de Mauro Mendes, né, que logo no primeiro encaminhamento feito, né, quando eles tomaram a par, desde daquela
equipe de transição, eles chegaram à conclusão que algumas coisas precisariam ser ajustadas, né? E isso já foi logo no começo pensado. Mauro Camargo, que é secretário-chefe da Casa Civil, já começou... Mauro Carvalho. Carvalho, desculpa, né? Mauro É tanto Mauro no governo. É a maior concentração de Mauro por É metro bom que a quadrado gente lá no tem- Palácio. A gente tem um antero Segundo pra... o Mauro Carvalho, segundo o Mauro Camargo, aí eu trocando aqui. Nosso amigo também, Segundo o Mauro Camargo, quando ele foi convidado lá É. publicamente pelo Mauro Mendes, ele falou: há Mauros que vêm para bem. Há Mauros que vem para bem, por sinal. E muito tem bom, Mauro né? É uma mesmo, boa né? frase, né? É Mas uma excelente, vamos ao seu destaque aí, excelente frase. E agora o governo, além de cortar cargos comissionados, né, que é uma tentativa de se reduzir a máquina pública, né, também vai fazer uma revisão, uma nova análise aí de 100 fornecedores do Estado. Eu, particularmente, acho extremamente prudente, né? De cara, o secretário Mauro Carvalho já identificou sobrepreço de até 700% em alguns contratos. Por exemplo, contrato de manutenção de ar-condicionado. Normalmente no mercado, a manutenção de um ar-condicionado é na ordem de R$70, R$80. Estava se pagando R$550 na manutenção de ar-condicionado. Quer dizer, um valor altamente muito maior, né, do que se paga no mercado. O contrato com a locadora de veículos, né, tinha-se um contrato de R$3 milhões e revisaram esse contrato e fizeram agora um novo contrato no valor de R$300 mil. É uma diferença, Pois 10% valores do bem valor. acima do mercado, né? Muito acima do mercado, né? E eu acho que dá para cortar mais. E eu gostaria muito que essa onda de se revisar, de se fazer uma auditoria, de se fazer uma leitura sobre os contratos terceirizados que estão sendo feitos hoje no Executivo, por que não fazer na Assembleia Legislativa também? Por que não fazer nos outros poderes? Para que a gente possa ter uma leitura clara disso, né? Porque existe essa onda toda de que o que se fornece para o governo geralmente é 3, 4, 5, 10 vezes mais do que se tem no mercado. E parece que isso está se configurando. Sobre preço de 780%. 780% manutenção de ar-condicionado. Você vê, Eu me preocupo porque é você que paga isso. Não, sim, né? Sou eu que nós- pago isso. Parece que é uma coisa simples, mas não é. Pois né? é, aqui até a matéria da Gazeta Digital traz em torno, em média, esse serviço custa R$70 por aparelho. R$70 por aparelho. Estava custando para o governo R$550. R$550. Então, olha... O governo é uma instituição engraçadíssima, né? Se você for comprar para sua empresa particular 200 pneus, você vai comprar mais barato do que um pneu. Né? Claro. Por uma economia de de escala. escala. Né? Você está comprando 200, então vou te dar um desconto. Você está comprando bastante aqui na minha sim. loja, etc. Sim, sim. O governo é o único lugar do mundo, no Brasil, que se vai comprar 200 pneus, ele paga mais caro Porque está comprando mais. do que se comprar um. E o que eu Do acho... que o privado comprando um. Né? Isso foi comprovado no governo Brairo Maggi. O Brairo Maggi comprava muito bem pela Amagem e muito mal pelo governo. Quer dizer, é uma coisa que precisa... E tem um colocar, ponto importantíssimo, Antero, que eu acho o seguinte: esse gestor que hoje não está mais lá, né, porque são contratos antigos da gestão Pedro Táxi, eles devem sim ser responsabilizados por esse tipo de compra, né? Porque não é possível. Não é possível que ele, um orçamento simples do mercado, observar o mercado e falar: escuta, por que eu estou pagando R$550 na manutenção de um ar-condicionado, sendo que eu podia pagar 70? 80 que seja, pronto, R$10 acima da média do mercado. Né? Não tem uma instituição, não tem uma auditoria, não tem ninguém para apontar isso e para mostrar para ele, no governo, de que ele está fazendo uma burrada e está desperdiçando dinheiro público. Está entendendo? Quer dizer, então não é só o problema do gestor, é o problema do gestor e de alguma agência fiscalizadora, uma auditoria, um Ministério Público, eu não sei, que é conivente com esse tipo de coisa. Mas aí Tá esse entendendo? pente fino foi feito no governo. Imagina, como disse o professor, levantou, né? Os outros órgãos. Sim, tem que fazer em todos os Todos? todos os entes públicos. Sim, Os entendeu? entes públicos. Na verdade é o seguinte, o que é muito meritório no governo? Primeiro, mostra uma capacidade gerencial do Mauro Mendes inteiramente diferente do governo anterior. Muito. Né? O Mauro Mendes, ele já arrefeceu aquelas críticas para ele. Isso não é porque é começo de governo, não. Porque tem muita gente que também fala, mas é só no começo, vamos ver daqui. Não, ele tem esse perfil Não, mesmo. ele foi bom gestor em Cuiabá há 4 anos. Então, assim, sobre ele dá para falar pelo que fez em Cuiabá, e sobre ele dá para falar o seguinte, porque diferentemente da crítica que faziam assim,
Ah, Mauro Mendes quebrou a empresa dele. Não, não. A empresa dele teve problemas quando ele deixou a empresa para ir para Cuiabá. Foi. Aí, depois que ele saiu da prefeitura e voltou para a empresa, ele recuperou a empresa. Quer dizer, então ele é bom gestor na empresa privada e é bom gestor na empresa pública. Isso aí eu acho que por esse teste ele não precisa passar mais. Mauro é focado. Quem conhece Mauro Mendes sabe que ele é focado. Por exemplo, está todo mundo, claro, pressionando. O DEM, ontem nós comentamos aqui, quer que nomeia, quer que não sei o quê, etc e tal. Mas ele e o Mauro Carvalho estão preocupados com os assuntos macros do Estado. Precisam delegar essas outras funções. Para o Beto 2-1, por exemplo, sim, que é o chefe de gabinete, para ser o importante auxiliar lá do Mauro Carvalho. Sim. Mauro Camargo. Agora, Mauro Carvalho, das questões dos cargos. Agora, qual que é a vantagem do governo? Ele está analisando os 100 maiores fornecedores do Estado. Sim. Vai reduzir bastante a despesa. Vai reduzir bastante a despesa e, diferentemente do que o senhor tem falado, Geraldo Alckmin era governador de São Paulo. Foi candidato à reeleição. O Geraldo Alckmin, reeleito, revisou os contratos do Geraldo Alckmin anterior e diminuiu 20% os contratos que existiam de todas as empreiteiras, por exemplo, no estado de São Paulo. Se fizer um pente fino, tem não só que reduzir o valor do contrato, porque veja bem aqui, a reavaliação será uma oportunidade para que o Estado conheça a fundo os principais fornecedores, além de buscar a economia. A análise vai levar em conta não apenas o valor do contrato, mas também o serviço prestado e a dívida da administração estadual com a empresa. Sim. Isso vai diminuir a dívida. Vai, claro. Para quê? Se a empresa deve, se o Estado deve para a empresa não sei quantos milhões, mas isso está em cima de um superfaturamento de 78%, nós vamos reduzir essa dívida, doutor. Está aqui, está provado. Claro. Vocês receberam a maior, não tem por que eu pagar isso. Vamos aqui assinar um termo de reajustamento de conduta, etc e tal, para que vocês possam continuar prestando serviço para o Estado. Então, parabéns, Mauro Carvalho, parabéns, Mauro Mendes. Essa atitude é boa. Sem dúvida. Isso apressa colocar em dia a questão dos salários. Certo, então vamos para mais um intervalo e na volta a gente vai falar de Grampolândia Pantaneira e também da Santa Casa de Misericórdia. Voltamos com a notícia de frente e vamos conferir agora uma reportagem do José Porto que fala aí do que traz que o ex-presidente da Santa Casa, o Antônio Preza, foi ouvido ontem na CPI dos hospitais filantrópicos na Câmara Municipal de Cuiabá. Lembrando que a unidade, a Santa Casa, continua de portas fechadas. Bom dia a todos da bancada e a você que nos acompanha também em casa, aqui pela notícia de frente. O ex-presidente da Santa Casa de Misericórdia, o médico Antônio Preza, foi convidado para prestar esclarecimentos. Foi ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara de Vereadores, que investiga as contratualizações de entidades, hospitais filantrópicos com a Prefeitura da capital. O que chama atenção no caso da Santa Casa seria das entidades filantrópicas mais tradicionais e que está com um atendimento interrompido. Eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Todos os recursos que nós recebemos, recursos públicos que vieram para a Santa Casa, nós recebemos, nós prestamos conta, a maioria deles que já estão com conta prestada, aprovada, nós estamos tranquilos quando nós vamos colocar. Agora, a interpretação equivocada, quem está dando é a Secretaria Municipal de Saúde. E vou dizer mais. Esse secretário que está aí, ele está fazendo com a Santa Casa o mesmo caminho que o outro fez. Qual é o interesse? Não, eu espero só que o final dele não seja o mesmo. Qual é o interesse de provocar essa crise e até a paralisação ou o fechamento da Santa Casa? Olha, eu tive há um tempo atrás, eu fui lá na delegacia fazendária, a delegada me solicitou perguntando qual era a relação do RUARC com a Santa Casa. Eu falei, era péssima.
ela me pediu que eu fosse, pode vir dar uma oitiva aqui. Eu fui lá, eu dei oitiva, eu falei todas as coisas que o Huarque fez de maldades com a Santa Casa. O que era mais complicado ou péssimo do Huarque Douglas com a Santa Casa? Assim, primeiro, essa questão das emendas. Essa coisa de contraprestação de serviço é uma coisa que foi criada em Cuiabá. No Brasil inteiro recebe. Eu tenho uma carta da Confederação das Misericórdias do Brasil, em que está escrito lá que a apropriação indébita é improbidade administrativa. Está aqui, eu vou mostrar aqui, da Confederação da Misericórdia do Brasil. Presa, havia um interesse, ou há um interesse político de segmentos do município até do Estado em provocar essa crise na Santa Casa para que outra entidade assumisse a Santa Casa. O senhor recebeu esse tipo de pressão? A Santa Casa recebe isso ainda? Veja bem, não. Na diretoria da Santa Casa, tem uma leitura muito clara disso tudo. A primeira vez que saiu esses movimentos contra a Santa Casa na mídia, a primeira vez que saiu, era para tentar desviar o foco do grande problema que era a caravana da transformação. Depois que estourou a caravana da transformação, pararam de falar na Santa Casa, mas eles queriam transformar o foco. Depois apareceu uma segunda sequência numa parte grande, da parcela da mídia que dava mais corda para esse tipo de notícia, que foi o rolo da Secretaria Municipal de Saúde, que saíram presos de lá. Então, eles estavam tentando desviar o foco. A Santa Casa abriu as contas da Santa Casa. Quando começou a primeira conversa fiada, nós fomos no Ministério Público, pedimos para o Ministério Público ir lá olhar nossas contas. Presa, essas emendas que a Santa Casa pleiteia até hoje, tinha um parlamentar que liderava isso? Houve um acordo para ter uma espécie de representante, de líder, para trazer essas emendas para a Santa Casa? Absolutamente. Foi um trabalho da diretoria da Santa Casa individualmente. Mas tinha um parlamentar que fazia interlocução com a Santa Casa? Não, individualmente. Cada parlamentar tem a sua cota de emenda. Então, eu procurei o Valtenir, procurei o Vitório Galho, procurei o Adilto Saquete, procurei o senador Ueto, procurei todo mundo. Existe suspeita, rumores de que emendas nunca saem de graça, doutor Presa, e que haveria um acordo aí para que parlamentares recebessem parte dessas emendas destinadas à Santa Casa. Nós vamos deixar muito claro que essas colocações aqui sempre foram feitas, saiu sempre da antiga Secretaria Estadual de Saúde, que saía essas conversas fiadas de emenda. Lá na Santa Casa não teve nada. A emenda não é dividida com ninguém? Com ninguém. O dinheiro que entrou lá, como que eu vou tirar da Santa Casa a emenda, rapaz? Não existe. Mas não cobraram isso a Santa Casa? Nenhum. Do tipo, a gente arruma uma emenda, um dinheiro, mas desde que haja um retorno, uma contrapartida. Com a Santa Casa isso não aconteceu. Tinha alguma empresa que queria prestar serviço para a Santa Casa e que não deu certo e que a partir daí pioraram a situação? Piorou a situação? Olha, a única empresa que procurou a Santa Casa quando nós ganhamos a eleição foi a Proclin, do Huarque, que nós não aceitamos ele lá dentro da Santa Casa. Por quê? Porque já existia rumor de que eles cobravam uma UTI, eles cobravam um valor da empresa e pagavam só metade para os médicos que ficavam de plantão. Então os médicos da Santa Casa não quiseram ele lá dentro. A partir daí piorou a situação. Aí a partir daí o Huarque sempre ficou ou na Secretaria Estadual ou na Secretaria Municipal. E sempre que podia ele colocava pedra no nosso caminho. E a partir daí piorou a crise? Não, foi piorando. Veja bem, a crise das filantrópicas, olha, eu estou dizendo aqui, precisa mudar o foco. Não é de gestão. Eu vou provar aqui que não é de gestão. Olha, a Confederação da Misericórdia do Brasil tem 2.100. Então, vou mostrar, tem 2.100 Santas Casas. A questão da do faturamento é o faturamento. A receita do hospital não cobra os custos. O que o SUS paga, só paga 60% do que a gente gasta. Esse é o fato. Por exemplo, vou exemplificar. Uma apendicite, que o doente fica internado no hospital 3, 7, até 10, 15 dias internado no hospital, ele paga R$250. Aí está incluso os honorários do médico, do auxiliar, do anestesista e do hospital. As imagens do Marcos Xavier, José Porto, para a notícia de frente. Não titubeou em nenhuma resposta. Ele está muito firme. Eu fiz uma entrevista, eu tinha até comentado com o professor Haroldo fora do ar. Eu fiz uma entrevista com ele, a questão de 2, 3 meses, e ele me relatou essa questão do Huarque. Ele denuncia essa questão do Huarque. Jornal do Meio-Dia ele falou isso. Falou também, falou. Né? Na delegacia fazendária. Falou o Huarque foi lá e queria que a Proclin assumisse determinados serviços cirúrgicos na Santa Casa. O corpo clínico da Santa Casa negou. Não aceitou a Proclin lá dentro. E a partir daí, eles criaram essa confusão. O Presa teve a oportunidade de me mostrar na entrevista que fez comigo lá na Rádio Capital, e daqui a pouco eu vou entrevistá-lo de novo na Rádio Capital. Ele fez questão de levar lá o contrato dele por leito. Que o contrato dele por leito era de um preço diferente do que é a tabela SUS. Tipo assim, iria pagar R$200 por leito e pela tabela SUS paga 70.
A auditoria da prefeitura que condena a Santa Casa é com base nos R$70. Se for feito com base no contrato, e o contrato gera lei entre as partes, a Santa Casa não deve à prefeitura. Esses números aí... Essas auditorias Esse é o grande impasse, feitas, né, pois Antero? é. Esse é o grande impasse. É o grande impasse, Porque porque assim, são- a prefeitura está mentindo que esta auditoria aqui deu isso? Não. Por que ela não está mentindo? Porque ela se baseia como referência na tabela SUS. Se ela se basear como referência, que é o que tem que se basear no contrato feito com a Santa Casa, a prefeitura não tem isso para receber. E outra coisa, o documento da emenda de 12.400.000 é um documento assinado pelo Valtenir, assinado pela bancada federal, assinado pelo relator do Congresso Nacional, aprovado, publicado no Diário Oficial do Congresso Brasileiro. Depois disso tudo, distribuído release pela Prefeitura de Cuiabá, que a Prefeitura iria repassar os 12.400.000 para a Santa Casa. Os dois secretários estão beligerantes contra a Santa Casa. Tanto a má vontade do Ruarque, como a má vontade também do Luiz Antônio. Olha aqui, o Luiz Antônio é meu amigo pessoal, gosto muito dele, tenho admiração por ele. Sou muito mais amigo do secretário de Fazenda, que é irmão dele, do Beto. Mas o Luiz Antônio fez uma declaração ontem aqui que eu quase caí de costas. A Santa Casa não faz falta. Ali foi um desvio. Se fechar, não faz absurdo, falta. foi um Pelo amor de absurdo, Deus. Chocou todo mundo. Né? E só lembrando que a nossa redação, nossa produção tentou entrar em contato com a Prefeitura de Cuiabá para saber aí a resposta do prefeito. É para ouvir o outro lado, né? ouvir o outro lado. Disse que não tem interesse em falar agora, porque já emitiu uma nota anterior, logo que foi pedida a intervenção da Santa Casa e também quando o Ministério Público se pronunciou dizendo o porquê que aqueles 12 milhões não poderiam ir para a Santa Casa de Misericórdia. E como o Antero falou, daqui a pouco o Antônio Preza na capital, ele também vai estar no Tribuna, no 98.3 FM e no Jornal do Meio-Dia de hoje. Então, assim, e aí vai ser oportunidade de explicar mais coisas. Exatamente. Né? Mais coisas. Porque essa situação precisa ser colocada em pratos limpos. Muito limpos. Porque A já população precisa saber dessa verdade. Precisa saber a verdade. Precisa saber a verdade. Da verdade. Né? Acho que o prefeito fez bem em não responder. Acho que o prefeito fez bem em não responder. Já tinha lançado dado uma nota. O prefeito tem que meditar. Tira o final de semana agora para meditar. Olha, gente, nós estamos hoje no dia 14 de março de 2019, uma quinta-feira. O aniversário de Cuiabá é 8 de abril. Eles estão brincando. Eu discordo. Nós não temos nenhuma obra para inaugurar e temos a Santa Casa para fechar. Essa não pode ser a grande obra dos 300 anos. Eu disse ontem aqui, meu pai operou lá, minha mãe operou lá, minha esposa operou lá. Como não gostar da Santa Casa? Os cuiabanos gostam da Santa Casa. Sem dúvida. E Antero, ele não quis responder, mas e deixando aí também essas mães, né? Essas mães, essas famílias sem resposta, porque tem muita gente, como eu disse no começo aqui do Tribuna, muita mãe sofrendo, estampando aí a capa dos sites do Estado. Inclusive agora as crianças estão sendo colocadas, assim, não temos mais condições de atender aqui na UTI pediátrica. Aí estão saindo, sendo transferidas, etc e tal. Agora veja que tristeza é isso. Como que estão os pais e as mães disso? Aí vem um secretário de saúde e fala, nós não precisamos da Santa Casa, pelo amor de Deus, numa carência de leitos que tem que É triste ouvir isso. E também, sem esquecer, aí a Ariela lembrou muito bem, a nossa editora, não podemos esquecer dos funcionários, muitos passando fome e vivendo aí a base de doação de cesta básica. Sem dúvida alguma. Vamos então para o seu destaque, Antero. Vamos. O meu destaque é o seguinte. O Coronel Leixo, porque o Ministério Público deu um parecer favorável ao novo depoimento do Coronel Leixo. Esse parecer foi do promotor de justiça Alain do Sidney Duó. O processo seria julgado agora nos dias 20 a 22. Portanto, hoje é 14, daqui a 6 dias começaria o julgamento de todo mundo.
E o coronel Leixo pediu, não, eu quero falar de novo. Eu quero falar porque eu desejo falar a verdade real. E a imprensa está dizendo que essa verdade real vai comprometer os primos Taques, Pedro Taques e Paulo Taques. Agora não tem mamãe me dói. Agora eles vão ser julgados pela Justiça Militar, já está com tudo concluso e ele pode buscar o benefício da delação premiada para diminuir a pena. Para não ser, por exemplo, expulso da corporação, para não rasgar a farda dele na frente de todo mundo, que é uma humilhação. Então, há informações que tanto o coronel Leixo como o coronel Zaqueu pretendem sim fazer delação premiada. Pretendem sim contar toda a verdade sobre a Grampolândia Pantaneira. E essa Grampolândia Pantaneira, ela não pode se cingir, se restringir a punir os militares. Tem que punir também a quem deu ordem para os militares. Porque o militar cumpre ordem. E vamos só rememorar que o governador Pedro Taques, em todas as oportunidades, saiu em defesa dos militares. Quer dizer, o escândalo estava à vista de todo mundo e o Pedro Taques, com receio de ser denunciado, saía na defesa dos militares. Eu acho que essa situação ela vai engrandecer ainda mais aquele que eu considerei o homem do ano no ano passado. Para mim, o homem do ano de Mato Grosso do ano passado foi o desembargador Orlando Perry. E essa situação aqui vai fortalecer ainda mais o desembargador Orlando Perry. Esse depoimento que ele está agendando, esse novo depoimento, isso vai ser gravado, esse depoimento é público, o processo não tem sigilo, a imprensa vai transmitir e todo mundo vai ficar sabendo. Né? Então eu fico assim, torcendo para que a Grampolândia não seja esquecida, não pode cair no buraco da memória. E todos os outros depoimentos que já foram feitos, essas pessoas podem pedir também para refazer, para dar um novo depoimento, isso atrasar muito mais o julgamento? Pode. Mas na sua opinião, seria um problema? Não seria um problema, não, seria a solução. Porque assim, se você tem a delação, essa delação evita anos e anos e anos de investigação, que talvez você não chegasse no local onde eles podem fazer a coisa chegar. Eu acho que a delação pode beneficiar bastante o delator. A delação, a confissão também atenua crime. Então, assim, as situações que eles não conseguirem provar, eles podem apenas confessar, né? Mas dizendo quem é que mandou fazer o quê. Então, assim, na minha opinião, o Estado tem que agir, o Estado juiz tem que agir e agirá. Eu tenho muita confiança na Justiça de Mato Grosso. Mas aí, nesse caso, com relação ao Paulo, não será algo novo, mas com relação ao Pedro, sim, né? Por quê? Eu não vejo nada novo com o Pedro. Assim, porque o Paulo foi até preso, né? Ou seja, preso e tal. O Pedro seria novidade se ele for preso. Isso. Tá, se ele for preso. Que entendeu? pode acontecer. Pode, né? Pode, evidente. Ele não tem mais foro. Ele não tem mais foro. Ele vai ser julgado. Se essa situação se comprovar, quem acusa, cabe ônus à prova. Tem que provar. Se essa situação ficar provada, pode ser preso. Pode. Dentro do campo da possibilidade, é uma possibilidade a ser admitida. Sim. Agora, qual que é o problema dessa questão do governo Pedro Taques? O problema para mim é assim, se você pegar o roteiro e o cronograma, como tudo isso aconteceu, você vai verificar aqui, todos os advogados contra ele foram gravados. Todos os candidatos a governador contra ele foram gravados. A deputada Janaína, que era contra ele, foi gravado. Quem que não foi gravado? O advogado dele. Ora, é uma coisa assim, curiosa, estupenda. E essa investigação sendo concluída aqui, com as confissões dele, vão ficar muito claras também se teve ou não participação de membros do GAECO, se teve ou não participação de membros do Ministério Público. Ou assim, o GAECO pode ter sido induzido a erro. Por exemplo, o nome da Janaína, o promotor de justiça assinou, o juiz de Cáceres assinou,
mas num cenário de má-fé. Porque o coronel Zaqueu foi lá e falou, olha, tem uma cidadã aí, inventou um nome para Janaína, que é traficante. Tem que grampear. E tem essas duas aqui que estão ameaçando matar o governador. Pronto. Aí foi grampeando amante, foi grampeando deputado, foi grampeando todo mundo. Quer dizer, essa esculhambação precisa ser apurada e os fatos precisam vir à tona. Certo. Mais uma vez, eu agradeço muito por fazer parte aqui dessa bancada só de mestres. Muito obrigada, professor Haroldo. Obrigado você, Nayara, pela condução. Obrigada, Antero. Obrigado, Nayara. Obrigado, professor Haroldo. Obrigado ao telespectador e telespectadora. Obrigada. Vocês ficam agora com o Jornal da Manhã e com Antônio Carlos Silva.